a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita ou é a única igreja verdadeira? Sim, mas o que os documentos que ele leu etc. é que a Igreja Adventista incorporou esse papel. Sim. Tipo assim, o remanescente Somos é a nós. Igreja Adventista, não tem fora. Sim. Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retira-te dela, povo meu. Se você já gostou do vídeo, eu convido você a se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum conteúdo, tá bom? E já chega aí deixando o seu gostei no vídeo para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Olha só, no programa musical FM, aqui no YouTube, o pastor César Cavalcante é o apresentador, e de um lado temos o Ezequiel Gomes e do outro o pastor Paulo Sérgio, que é da Igreja Batista, um adventista e um batista. E aí, seria a Igreja Adventista do Sétimo Dia uma seita? Então fica até o final para que você possa entender, e com certeza esse vídeo está uma bênção. Fica até o final dele. E esse vídeo é méritos ao canal do pastor César Cavalcante. Que Deus te abençoe. E eu vou deixar aqui embaixo o link do debate completo para que você possa acompanhar na íntegra. Vamos lá. A primeira pergunta que eu queria fazer, o pastor Ezequiel Gomes, é a seguinte. Para você, né? Obviamente, sua resposta aqui vai ser importante para a gente não espalhar muito o tema. Para você, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita ou é a única igreja verdadeira? O Adventismo não tem uma postura idêntica à dos Mormons e dos Testemunhas de Jeová em relação a identificar a si mesmo como a única igreja verdadeira. O Adventismo entende a si mesmo como a igreja remanescente, alguns inclusive entendem que são conceitos paralelos e sinônimos. Todavia, o Adventismo evita essa percepção de que o Adventismo é a única igreja verdadeira e fora do Adventismo não há salvação e coisas desse tipo. O que acontece é que a visão adventista é extremamente complexa e polêmica, que entende o mundo religioso, especialmente a partir da Igreja Católica Romana e das igrejas protestantes que creem em imortalidade da alma e guarda do domingo, como compondo a Babilônia mística, da qual o Adventismo estaria separado e seria uma alternativa. Então acredito que esse é o principal motivo pelo qual faz-se essa impressão. É tipo assim, ou é adventista ou é o resto. Todavia, o que diz o Adventismo? Que a maior quantidade dos verdadeiros cristãos, dos verdadeiros salvos, está na tal da Babilônia. Inclusive na Igreja Católica e também nas igrejas evangélicas. O que significa dizer que não existe essa percepção dentro do Adventismo de que só o adventista vai ser salvo, os demais não. Conquanto existe uma polêmica em relação aos eventos finais da volta de Jesus, onde supostamente haveria uma treta lá sobre a guarda do sábado. E se lá naquele dia final você escolheu o domingo ao invés do sábado e a marca da besta ao invés do selo de Deus, quem seguir num caminho, entre aspas, anti-adventista vai se perder, mas isso não se concretiza antes daquele momento. Então hoje, nesse momento, enquanto o fim do mundo não chegou, existem salvos em todas as igrejas, inclusive em muito maior número do que no adventismo do sétimo dia. Pastor Paulo. Então, vamos colocar essa afirmação dentro assim, de um contexto bem, bem claro. Quando nós falamos, ou quando você menciona que a Igreja Adventista não vê, ou alguns interpretam a Igreja remanescente não como sendo a única igreja, não é isso, por exemplo, que nós vemos nas publicações. Aqui tem a revista Adventista de maio de 2010, né? Uma capa bem sugestiva, entre a verdade está aqui, ou seja, características da Igreja remanescente. Quando você, não vou ler a matéria porque é uma matéria longa de capa, não dá. Mas algumas coisas são curiosas aqui nessa revista. 10 maneiras de identificar a Igreja de Deus. Preste bem atenção, não é uma Igreja de Deus. Não é aqui no sentido que é aplicado no evangelicalismo, César, por exemplo, de admitir que batistas, metodistas, presbiterianos, congregacionais, episcopais são denominações ou fazem parte desta igreja, que é maior. Ao mesmo tempo que o que ele falou é uma verdade. Ellen White escreveu sobre isso, outras autoridades adventistas escreveram sobre esse assunto, dizendo o quê? Que a igreja admite que em outros lugares, né, mesmo pessoas que não estão dentro de igrejas, possam ser salvas. Mas esse jogo, para mim, o Ezequiel Gomes, com todo respeito, esse jogo, para mim,
de palavras que a igreja faz, para mim é um pouco estranho. Porque quando eu chego e digo, publico uma matéria dizendo que a verdade está aqui, a matéria toda dizendo que essa verdade está na igreja adventista, 10 maneiras de identificar a igreja de Deus, com 10 características que só a igreja adventista tem, e no final, né, dizer, a igreja universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo, mas nos últimos dias, em tempos de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Um remanescente. Eu trouxe aqui o comentário adventista também, em Apocalipse, porque eu queria ter... Aqui, ó. Apocalipse capítulo 13, nesse comentário, aliás, finalzinho do 12, já chegando no 13, tá? Ele fala sobre uma nota adicional no capítulo 12, que fala traz a ideia do que é o remanescente, tá certo? O remanescente. Alguns séculos depois de Cristo, deixa eu ver aqui. Por fim, com o passagem de 1260 anos de supremacia papal e a chegada do tempo do fim, quando a última mensagem do céu deve ser proclamada ao mundo, Deus levantou outro remanescente. Primeiro ele vem falando do remanescente na história de Israel, que significa, depois a importância do protestantismo no desenvolvimento das crenças, refinando algumas crenças que tinham sido perdidas, e aqui no final, desde os primórdios dos adventistas do sétimo dia, Deus levantou outro remanescente, o mencionado em Apocalipse 12:7. Esse é o remanescente de uma longa linhagem de grupos escolhidos por Deus, os quais sobreviveram aos ferozes ataques do dragão ao longo da história, em especial as trevas, a perseguição e os erros cometidos durante 1260 anos. Trata-se do último remanescente de Deus, uma vez que é nomeado arauto do último apelo do Senhor ao mundo, para que este aceite o dom precioso da salvação. Desde os primórdios, os adventistas do sétimo dia têm proclamado as 3 mensagens angélicas e, como último apelo de Deus para os pecadores aceitarem e crerem no seu movimento correspondente ao remanescente de Apocalipse. Ou seja, a igreja adventista não se vê como uma igreja que procura aproximar as pessoas do evangelho e da salvação, como as demais denominações evangélicas se veem, mas como a única igreja, a igreja remanescente de Apocalipse. Pastor Ezequiel. Sim, Paulo, você tem razão. Isso tem implicações e a gente não nega que a tensão que existe nesse assunto, ela tem justificativa. Ocorre que o que acontece? Dentro da percepção adventista, conquanto o movimento adventista seja profético e ele represente a igreja remanescente e tudo mais, o que acontece... É que lá, pastor, ele não diz que ele representa, diz que a igreja adventista é o remanescente. Sim. E não o representa. Não, mas é que acontece o seguinte, o conceito de remanescente, ele é bastante amplo na Bíblia. Lembra até em Romanos capítulo 9, resta um remanescente segundo a eleição da graça. Sim, mas os documentos que ele leu é que a igreja adventista incorporou esse papel. Sim. Tipo assim, o remanescente a igreja adventista, não tem fora. Sim, eu não neguei isso em nenhum momento, tá? O que acontece é o seguinte, é que conquanto o adventismo entenda ser a igreja remanescente, que tem um papel profético para pregar as 3 mensagens angélicas e etc., isso não exclui as demais denominações no sentido de andarem na luz que elas têm, conterem um monte de pessoas sinceras, salvas, verdadeiras, que mais cedo ou mais tarde vão se tornar adventistas no contexto final lá da história do mundo, mas antes disso vão ser salvos nas suas igrejas e tá tudo bem. Não tem esse exclusivismo do tipo, para você ser salvo, você tem que ser adventista. A ideia seria, para você se preparar para o fim do mundo, você tem que ser adventista. É uma ideia um pouco diferente. Ela é mais construída com base na escatologia do que na soteriologia. Ela tem implicações soteriológicas, especialmente no contexto final. Se você não guardar o sábado, em tese, você vai receber a marca da besta e você vai se perder. Então, uma pessoa que vive hoje, não guarda sábado nem nada, ela pode ser salva? Claro, sem sombra de dúvida. Pastor Paulo. Então, esse é um ponto interessante dentro da ótica adventista. Mas, vamos lá. Quando você... um ponto que deve ser focado aqui, César, nós não podemos perder. A igreja adventista se vê como a única igreja verdadeira, a igreja remanescente. Ponto. Ela é... Se é historicamente ou profeticamente é outra discussão, mas é a única igreja. Bom, né? Eles colocam assim. É assim que ela é vista... com os remanescentes lá do movimento milerita, em 1845 se organiza, em 1860 a igreja
toma já a organização que tem, não completamente como tem, mas vai se desenvolvendo na história. Mas a ideia de que essa igreja, como a denominação, tem um papel importante como a igreja remanescente, ela não é a igreja remanescente no século XXI. Ela é a igreja remanescente dos últimos dias, que nessa contagem, 1844, tem uma cronologia fundamental dentro do pensamento adventista. Sim. Então, essa igreja, com muita igreja, por exemplo, César, a Assembleia de Deus, desse ponto de vista adventista, é uma igreja falsa. A Batista, falsa. A Metodista, falsa. Qualquer igreja evangélica que vier na sua cabeça é uma igreja falsa, como instituição. Agora, a ideia de que pessoas podem ser salvas dentro de qualquer lugar, nós ensinamos, inclusive de púlpito, que uma pessoa pode viver a vida toda dentro da igreja batista, dentro da igreja metodista, dentro da igreja presbiteriana e no final das contas ir para o inferno. Sei que você não crê no inferno, mas ir para o inferno. Vai se perder. Você está entendendo? Vai se perder. Mas o que eu estou falando aqui, que os documentos adventistas apresentam, é o seguinte: a igreja de Jesus, o adventismo, as demais movimentos que tem gente salva lá dentro, como tem gente salva lá fora. Pessoas que podem ser sinceras na busca de Deus vão encontrá-lo, ponto. Dentro de qualquer uma das igrejas que estão. Mas a única organização de Deus para os últimos dias é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Ezequiel. Tem muita coisa legal para tentar esclarecer aqui. E é o seguinte, vamos trabalhar a primeira percepção. Sim, o Adventismo entende que de 1844 em diante se inicia a primeira fase do juízo final, chamado juízo investigativo, e que vai culminar com os eventos lá no final do milênio, na descida da Nova Jerusalém. Então essa é a visão adventista. Ela pode ser discutida, a gente vai fazer o debate sobre juízo investigativo, não tem problema. Então sim, o Adventismo pensa que nós estamos vivendo nos últimos dias e que o Adventismo tem essa posição importante, ninguém nega isso, mas sem essas implicações que só a gente é salvo. Uma outra coisa, em relação à questão de que as outras igrejas são falsas, sim, o Adventismo entende isso, é exatamente isso. Todavia... Para o Adventismo, a Igreja Batista é uma igreja falsa ou verdadeira? Sem sombra de dúvida, é tudo Babilônia. Tudo Babilônia. Mas lembra que quando Deus se refere à Babilônia, além de fazer as acusações todas, o que ele fala lá em Apocalipse 18, verso 4? Ouvi outra voz do céu dizendo: retira-te dela, povo meu. Então entenda, nós entendemos que todo esse sistema religioso ele é falso, especialmente com base na imortalidade da alma e na guarda do domingo. Qualquer igreja que creia nisso é falsa, na nossa perspectiva. Entretanto, isso não é um juízo definitivo. Às vezes a pessoa não entende, não recebeu a luz, não recebeu lá milhões de questões aí que podem, no futuro, vir a convencer, vir a transformar, vir a perceber que essas ideias não têm base bíblica. E o principal motivo que gera o adventismo pensar dessa forma é evitar o relativismo. Porque então é o seguinte, as igrejas evangélicas todas são verdadeiras. Mas uma é o batismo infantil, outra é batismo de adulto, uma é aspersão, outra é imersão, uma tem que guardar o domingo, outra não tem que guardar dia nenhum. Você percebe que vai virar um monte de relativismo. Então, o adventismo tenta evitar o relativismo mantendo a sua própria unidade. Todavia, é importante dizer, o adventismo não é um movimento monolítico. O adventismo também tem as suas próprias divisões internas. Então, às vezes, aponta o dedo para o relativismo do outro, mas também tem os seus relativismos internos. Tem o adventista super legalista, tem o adventista super liberal, tem o adventista que Ellen White é tudo para ele, tem o adventista que é só a Bíblia. Então, também existe um monte de pluralidade por causa da pluralidade do pensamento humano no adventismo. Então, essas questões elas são super complexas, elas têm um monte de implicações, mas a tentativa adventista é tentar, de alguma forma, evitar o relativismo que acaba imperando no pluralismo religioso. Então, se você gostou do vídeo, ficou até o final, se ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aí, e também se você chegou a uma conclusão, deixa aqui também nos comentários, tá bom? Que Deus te abençoe. Não esquece de acompanhar também aqui o debate na íntegra. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo para que você possa ir lá no canal do pastor César Cavalcante e ter acesso ao debate completo, tá bom? Que Deus ele te abençoe de forma maravilhosa.